Bom dia, aqui é Remo Noronha, mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai fazer finalmente um projeto que estou adiando um bocado sobre noções de lógica. Vamos começar com uma introdução e vamos fazer aulas bem curtas, sequenciais, para você ir pegando isso aí aos poucos. Eu até pensei em colocar aqui a imagem do Leonardo Nimoy, né? O seu Spock aí para falar sobre lógica. Mas a chance de tomar um strike era enorme, então fica a minha homenagem aí com a foto da minha própria mão fazendo a saudação vulcana e vamos à aula propriamente dita sem muito tilo-lilo-li, tilo-lilo-lá, que diz o seguinte. Bem, antes de tudo, quero falar sobre algumas coisas sobre lógica antes de chegar à parte de lógica matemática, tá? Lógica, por exemplo, serve para você construir redações bem feitas, né? E vamos falar rapidamente sobre o que é lógica dedutiva, o que é lógica indutiva, o que é lógica dialética, e vamos diferenciar de pegadinha, né? Que infelizmente de vez em quando cai em prova, tipo a sequência numérica, né? O número 2, deixa eu tentar lembrar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E qual é o próximo número? Pô, fiquei olhando isso aí, não é PA, não é PG, não via lógica nenhuma. E quando, na verdade, são os números que começam com a letra D. Gente, isso não é lógica, isso é pegadinha, isso é tipo... o que é que só coruja tem? Corujinha. Pô, infelizmente, algumas bancas podem correr o risco de confundir lógica com pegadinha, ou então você ter um processo lógico, mas super peculiar, que você fica olhando aquela questão durante horas. Poxa, então eu não vejo em que isso ajude numa prova. Mas, de maneira séria, por exemplo, para fazer redação, é bom que você saiba o que é lógica dedutiva, o que é lógica indutiva e dialética. A lógica dedutiva é quando você tem algo geral e parte do todo. Eu normalmente uso esse exemplo. Ó. Jorge Amado é um bom escritor. Tá legal? Jorge Amado escreveu Capitães de Areia. Então, Capitães de Areia é um bom livro. Legal? Então, a lógica dedutiva ela é bem sólida porque você parte de um conceito geral, discorre sobre esse conceito geral e chega a uma conclusão particular. Legal? Já a lógica indutiva, ela faz o contrário. Capitães de Areia é do Jorge Amado. Capitães de Areia é um bom livro. Então, Jorge Amado é um bom escritor. Legal? Nada impede de, por exemplo, eu amei Capitães de Areia e achei Tieta do Agreste um livro assim bacana. Pô, Jorge Amado escreve pra caramba, mas eu não gostei de Tieta do Agreste. Legal? Então a lógica indutiva ela não é tão sólida quanto a lógica dedutiva porque ela parte de algo particular, discute esse assunto e chega a uma conclusão mais geral. Então é normal você fazer assim. Capitã de Areia, Jorge Amado. Capitã de Areia é um bom livro. Então, Jorge Amado deve a uma chance real, uma probabilidade real dele ser um bom escritor. Por acaso, ele não é um bom escritor, ele é brilhante, né? Ele é excelente, personagens espetaculares, né? Mas isso é outra história. Vida que segue. A outra é um pouquinho mais complicada de entender, mas vamos com calma para poder ter uma ideia do que é lógica dialética. Você tem uma tese, diz que uma coisa é bacana. Aí você contrapõe. Você diz que, pô, isso não é tão bacana assim. E a partir de um fato, de uma premissa e da sua negação, você chega a uma síntese. Vou dar um exemplo. Olha só. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro é uma forma boa de desenvolver raciocínio lógico. Jogos desenvolvem raciocínio. Aí eu vou contrapor, vou dizer uma coisa que não é exatamente a negação disso, tá?
Eu não vou dizer que jogos não desenvolvem um raciocínio, vou dizer que jogos não são a única forma de desenvolver raciocínio, tá? Jogos não têm a exclusividade no desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, eu vou chegar à conclusão de que as escolas podem, não é uma obrigação, usar jogos para desenvolver o raciocínio lógico, desde que tomem certos cuidados. Então, eu tenho uma premissa, eu contraponho essa premissa e chego a uma síntese. Legal? Você pode ter ouvido falar da dialética histórica. A dialética histórica é quando você tem um parâmetro aí qualquer, tipo o feudalismo. O feudalismo, ele cria relações que vão causar certas... Deixa eu tentar lembrar a palavra. Certas contradições. Aí você vai ajeitando o feudalismo, tá? Tem essa contradição aqui, tem essa contradição ali e tudo mais. Poxa, mas vai criando um montão de problemas, chega um determinado momento que essas contradições ficam grandes demais. Você pega o feudalismo, pega as contradições e cria o capitalismo. Então você tem a dialética histórica. Legal? Então, é lógico que eu não quis discorrer isso de maneira totalmente completa, mas só para a gente ter uma pintura geral do que é lógica. E aqui, vamos começar a ver o que é a lógica matemática organizada. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é entender o que é uma proposição. Uma proposição é uma oração com sujeito, verbo e predicado. Faz uma declaração, não faz duas declarações. Diz uma coisa única, uma unidade. E tem apenas um valor lógico. Legal? Então, eu fiz algumas anotações aqui para a gente não se perder. Primeiro, se é uma oração completinha, sujeito, verbo, predicado. Segundo, a proposição é uma unidade lógica, o que você pode pensar da maneira mais simples para poder ter uma fala com uma coerência lógica. E essa fala, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Outra coisa, se faz uma declaração, não é uma pergunta. E tem apenas um valor lógico, ou seja, você não combina ideias diferentes para poder fazer uma proposição. A proposição diz uma coisa e ponto, uma coisa só. Eu acho que isso vai ficar mais claro na hora que a gente colocar exemplos do que são proposições e o que não são proposições. Por exemplo, 2 é diferente de 3. Então, 2 é diferente de 3 é uma proposição, sujeito, verbo, predicado, tudo aí bonitinho. 2 é maior do que 1. Também é uma proposição. E pi opa, eu estou entrando aqui no Kindle sem querer. E pi pertence ao conjunto dos números irracionais. Legal? Por acaso eu fiz 3 colocações verdadeiras. Nada impediria de eu ter uma proposição falsa, tipo 2 é maior do que 3. É uma proposição também. Ela é falsa, mas é uma proposição. Legal? Então, o que não é proposição? Não é proposição, por exemplo, 3 ao cubo mais 2 é igual a 29. Apesar de estar tudo certinho aqui, apesar de ter uma lógica, isso não é uma proposição, porque a proposição traz apenas uma unidade, apenas um valor lógico. E aqui eu estou tendo mais de uma operação. Estou elevando 3 ao cubo. É engraçado que na hora que eu ensaiei, eu errei a mesma coisa. Eu botei 3 ao quadrado. Né? É a mesma... Você está elevando 3 ao cubo e depois está somando 2. Você está fazendo 2 operações aí. Legal? Raiz de 3 é racional? Isso é uma pergunta. Repara que não é uma pergunta, é uma declaração. E o dobro de um número, então, dobro de um número, menos 3 é ímpar, faz todo sentido. Legal? Se você colocar no número natural, você vai chegar a um resultado ímpar aí. Porque aqui é par, subtraiu 3, então você vai estar no número ímpar. Faz sentido? Faz. Mas não é uma proposição, porque eu estou fazendo mais de uma operação. Legal? Entendemos o que é proposição? Então, voltando aqui, ó. É uma oração, faz uma declaração e tem apenas um valor lógico. Aí, uma vez que eu tenho uma proposição, eu posso negar ela. Tá? Então, a partir de uma proposição, podemos ter uma negação se acrescentar o quê? Um não. Então, a proposição
2 é diferente de 1. Legal? Aí eu posso dizer o quê? 2 não é diferente de 1. Π é maior do que 3. Então posso negar dizendo que π não é maior do que 3. 8 é ímpar. Aí você pode negar dizendo que 8 não é ímpar. Então repara aqui, ó. Vamos marcar em verde o que é verdadeiro. 2 é diferente de 1. Então 2 não é diferente de 1, isso aqui é falso. Π é maior do que 3, 3, qualquer coisa. Π não é maior do que 3 é falso. 8 é ímpar, não é falso. Então a negação é verdadeira. Então repara que quando você tem uma proposição e a negação, só uma das duas pode ser verdadeira. Isso vai me levar à construção do que a gente chama de tabela verdade. Olha só o caso. Observe se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa e vice-versa. Então tem uma proposição. Ela é verdadeira. Então a negação vai ser necessariamente o quê? Falsa. Eu tenho uma proposição. Ela é falsa. Então a negação dela vai ser verdadeira. Isso causa um efeito interessante na língua inglesa. I don't want. Gente, essa frase aqui eu não posso falar em inglês porque eu tenho duas negações. Causa uma confusão mental enorme. Em português eu falo eu não quero não. Né? O que causa confusão, né? Vamos combinar. Né? Em se tratando de lógica, o que é que você tem? Uma proposição verdadeira leva à sua negação falsa. Uma proposição falsa leva à sua negação verdadeira, montando o que a gente chama de tabela verdade. Então, acredito que a gente já tem uma aulinha já relativamente longa, a gente vai parar por aqui, convidando você a assistir as subsequentes, legal? Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de curso para te ajudar, e no mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.